Se você estava pensando em vir para Portugal agora em 2025, saiba, a coisa dificultou. O parlamento finalmente aprovou as alterações na lei de estrangeiros, na lei de imigração, e o país de portas abertas se fechou. Olá, eu sou Rubi Arruda. Eu sou Gustavo Luna. Pessoal, esse aqui é o nosso canal em Portugal, um canal onde a gente fala sobre as nossas experiências, tá? Baseando-se nos fatos que acontecem aqui, claro, mas muito baseado também nas nossas opiniões, em cima da experiência que a gente tem e da vivência que a gente tem nesse processo de imigração que a gente está. Aqui em Portugal desde 2022, mas fora do Brasil desde 2017. Pessoal, se você quiser comprar qualquer coisa, estando aqui em Portugal ou estando no Brasil, a gente vai deixar o link para vocês na descrição, tá bem? Aqui em Portugal são os links da Amazon. Mesma coisa com o Mercado Livre no Brasil. Vocês não pagam absolutamente nada mais por isso e ainda dão uma grande força aqui para o canal, beleza? Foi aprovado agora no dia 30 de setembro as alterações da Lei de Estrangeiros, que já vinham tramitando aí há mais de um ano, haviam projetos, propostas, segue, vai, volta. A última proposta de alteração tinha sido enviada pelo Parlamento, mas o presidente Marcelo tinha submetido para verificar a constitucionalidade dessas alterações. Algumas coisas eram inconstitucionais e foram alteradas, mas a grande maioria do texto foi mantida e agora foi aprovada. Então vamos às mudanças, pessoal. A gente vai comparar aqui os principais pontos que eram interessantes para os imigrantes brasileiros e de língua portuguesa antes e depois dessa alteração, tá? O primeiro ponto, e o ponto mais importante, a gente não tem como deixar de falar, que é o fim da manifestação de interesse. Deixa eu explicar, relembrar as pessoas como é que era essa manifestação de interesse antes, Gustavo. Sim. Você vinha para Portugal, certo? Como turista. Aqui você conseguia um trabalho, tirava seu NIF, seus documentos, seu NIF, NIS, né? Começava a contribuir e dava de entrada uma ação com manifestação de interesse, que agora eu tenho interesse em me manter no país. Exatamente, você conseguia mudar esse status de ter entrado como turista sem voltar para o seu país de origem. Você mudava aqui como, através desse processo que chama manifestação de interesse, você mudava para um empregado remunerado aqui e dava entrada na sua autorização de residência, sem retornar ao país de origem. Isso é muito importante, tá? A partir de agora, a regra é clara. Você, para entrar em Portugal, para permanecer, para morar, você já tem que vir com um visto adequado do país de origem. Ou seja, você vai ter que procurar o consulado de Portugal, aonde você mora, seja Brasil, seja os países de língua portuguesa, vai ao consulado português, consegue primeiro um visto para vir para cá, e aí sim você vem, se regulariza e passa a ser um residente. Caso você venha como turista e queira morar aqui, você vai ter que sair do país, voltar para seu país de origem, obter esse visto e vir novamente. Então, vir diretamente como turista e ficar, acabou. Essa era a principal e mais utilizada modalidade para países de língua portuguesa virem para cá e se regularizar. Foi essa modalidade que de 2017 até meados agora de 2023, 2024, era amplamente usada para as pessoas virem para cá, e foi ela que muitos apontam como a responsável por esse boom, por esse excesso de imigrantes que hoje residem aqui em Portugal. Houve uma solução proposta pelo governo, que é a alteração do visto de procura de trabalho. O visto de procura de trabalho antes era um visto de procura de trabalho amplo. Você poderia vir para procurar qualquer trabalho. Agora esse visto mudou. Mas tem alguma especificidade? Ele explica exatamente detalhado o que mudou, pontuou? Então, o próprio governo criou uma certa confusão para si, porque eles criaram o visto de procura de trabalho qualificado. Então eles dizem que agora o trabalhador que interessa para Portugal é o trabalhador que tem qualidades especiais. Detalhe, eles não divulgam que qualidades. Eles não divulgam que profissões. Até então, está num limbo em que você não sabe exatamente quais são as profissões, você não sabe exatamente qual é o nível de escolaridade. E tem um detalhe, esse tipo de visto para trabalhador qualificado pode ser reajustado conforme a necessidade que está tendo aqui no país, tá? Então tem que estar sempre de olho o que vai poder vir de mudança, tá? Eles podem acrescentar uma profissão que antes não tinha ou tirar, tem que estar sempre de olho. Sim, essa lista provavelmente vai ficar em constante alteração, na verdade, eu diria, porque vai dependendo muito do mercado de trabalho, né? De repente, por exemplo, você abre um visto de trabalho qualificado para profissionais de TI e você recebe, sabe, 2 vezes ou 3 vezes o número de profissionais qualificados para isso. A demanda é suprida, eles devem mudar essa demanda para outra. Houve um blá blá blá, houve uma declaração não oficial de alguns membros do governo
de que várias profissões estariam englobadas nisso, que talvez restauração, só por exemplo, em vez de ser o garçom, em vez de ser o auxiliar de cozinha, etc., seria um chefe. Então, o chefe poderia aplicar para esse visto. Você teria algumas áreas diversas, entendeu? Se eu tiver uma especialização em cartas de vinhos, por exemplo, eu posso apresentar isso e dizer que eu tenho algo diferencial a proporcionar aquele cargo. Sim, sim, é como eu te falei, apesar de isso não estar explicitado ainda, não estar escrito ainda, houve uma declaração nesse sentido, de que não seria tão restrito assim, mas que seriam profissionais altamente qualificados dentro desse segmento. Aí os segmentos poderiam ser diversos, mas de novo, como não existe uma lista divulgada ainda, fica difícil da gente saber se isso vai ser assim e como vai ser, não é? Além disso, existem novas exigências com relação a esse visto. Você teria que ter uma comprovação de alojamento adequado, tá? E você precisa comprovar meios de subsistência suficientes. Isso, na verdade, se não me engano, não é uma alteração. Isso já existia no visto de procura de trabalho anterior. Você já tinha que comprovar onde você ia ficar, o alojamento, e você já tinha que comprovar meio de subsistência. Só que parece que agora as comprovações vão ser maiores. Você tem que comprovar... 9 meses, salvo se não me engano, você tem que comprovar mais tempo e comprovar com mais documentos. Eles estão, enfim, deixando a coisa mais criteriosa, que aí até então não vejo tão mal. Um outro ponto, e esse sim, eu tenho muitas restrições a ele, é com relação ao endurecimento do reagrupamento familiar. Uma coisa que a gente fala muito aqui no canal. A gente não aprova e não fez assim. Mas há casais que têm a prática de ir o marido na frente, aí ele vai, arranja primeiro um trabalho, arranja primeiro moradia, arranja primeiro, faz toda aquela base, aquela formação. Preparação, né? Aquela preparação para que a família venha, e depois ele chama os familiares. Só que esse depois, ele tem um prazo diverso. Por exemplo, há pessoas que vêm para cá, conseguem um bom emprego, conseguem boa residência, etc., num prazo relativamente curto, e querem trazer seus parentes com 6 meses, 1 ano no máximo, tá? Agora isso vai mudar. Agora você vai ter que ter um prazo mínimo de 2 anos para reagrupar uma esposa. Para reagrupar um outro maior, porque você também pode reagrupar seus pais, por exemplo. São parentescos diretos. Então agora você vai ter um prazo mínimo de 2 anos morando legalmente aqui para reagrupar esse cônjuge ou... E com um grande detalhe, Gustavo, esse cônjuge ele tem que ter uma documentação oficial que são casados, tá? E tem que ter um prazo de moradia juntos, que eles estão morando juntos também. Sim. Parece que tem que ter o prazo de casamento mesmo. Casamento. Tem que ser 2 anos, comprovar que tem 2 anos de casados. Isso. Me parece também. Mas o que eles estão querendo com isso, resumindo, é assim, é que essa união, esse casamento, ele seja muito bem comprovado e que ele tenha esse prazo, esse tempo. Uma situação que nos deixa um pouco mais aliviados é que menores de idade não têm essa regra de tempo. Então, por exemplo, nós temos nossas filhas aqui. Nós dois obtivemos recentemente a nossa autorização de residência. A gente pode dar entrada no reagrupamento a qualquer momento, porque são 2 menores de idade que vivem conosco. Ou se você também tem algum deficiência física, né? Alguma pessoa que dependa de você que tenha deficiência física, você também pode de imediato entrar com o reagrupamento familiar. Você não tem que esperar esses 2 anos de residência regular aqui, entendeu? Então isso deixa um pouco aí os pais e companhia um pouco mais aliviados, porque realmente assim, a questão para menores de idade, para crianças não mudou, menos mal. Só que muita gente, como a gente comentou, faz isso, vem primeiro um marido e quer trazer a esposa depois. Essa situação vai ficar bem mais dificultada, tá bem? Então, quem está no seu planejamento, quer seguir um conselho? Segue o nosso conselho. Já vem o casal, gente. Você quer mudar de país, você quer fazer uma mudança em família? Faça uma mudança em família. Não faça uma mudança parte da família, a outra parte vai depois, porque pode ter esse tipo de problema. E aí, eu preciso comentar sobre a questão da obtenção de cidadania. O que aconteceu? A cidadania, hoje, você obtém com 5 anos de residência legal, tá? Aqui em Portugal. Sendo que, desses 5 anos de residência legal, conta o tempo que você tinha dado entrada na extinta manifestação de interesse. Nossa manifestação de interesse foi dada entrada há 3 anos atrás. Nós obtivemos agora a autorização de residência. Se a gente fosse contar esses 3 anos, com mais 2 anos, teríamos direito a pedir a nossa cidadania europeia. Sim. Para nós, agora, o caso mudou. Por quê? Esses 3 anos entre a entrada na manifestação de interesse e a emissão da residência deixaram de contar. Então vai contar da emissão de nossa residência, que foi há poucos meses atrás, 5 anos para pedir a nossa cidadania. Pedir. Peraí, pode ficar 7 também, tá? Isso ainda eles estão vendo. Sim, é alteração. É isso, eu estou falando da situação anterior. Estou falando da situação anterior. A situação nova agora é que esse prazo vai passar de 5 para 7. E sem contar o tempo de entrada. Então, assim, o que eram 5 anos contando com a entrada na manifestação,
passaram a ser 7, sem contar a entrada da manifestação, tá certo? E para países que não são de língua portuguesa, né, passou a 10 anos. Então, assim, eu fico pensando, se você quer criar uma barreira para limitar a entrada no seu país, eu entendo perfeitamente. Você quer deixar mais criterioso a entrada de quem, né? Mas a partir do momento que as pessoas já estão dentro de seu país, para que te interessa mantê-las refém de passar ainda mais tempo aqui dentro para obter uma cidadania? O que você quer exatamente com isso? Eu me pergunto. É como se tivéssemos presos a um lugar que não dá tanto benefício assim econômico, tá tudo muito caro e o ordenado não acompanha isso, né? As casas estão com aluguéis altíssimos aqui e o salário não acompanha. Então, o que vai lhe atrair a manter esse imigrante aqui na tua localidade, no teu Não é só país? isso, toda a alteração, todas as propostas que foram feitas na imigração deixam claro, desculpa, leis, decretos passam recados. O recado que foi passado com todas essas alterações na lei de estrangeiros é que queremos menos estrangeiros, queremos menos imigrantes. Se vocês querem menos imigrantes, deem condições para que eles saiam mais rápido. Não é? Ao invés de ficar mantendo a gente refém aqui por 7, 10 anos para pegar uma cidadania, gente, dá a cidadania com 1 ano. Olha, pronto, tem a cidadania, tchau. Sabe? Quer ficar? Não quer não? Então, Quer ficar, não quer não, um abraço. Por que isso? Esse endurecimento, esse aumento no prazo, me parece, sinceramente, uma questão de, veio, agora vai ficar. Agora você quis, agora quis, você vai ficar é aqui. Ora, se vocês querem menos imigrantes, gente, deem meios para que a gente saia daqui. Pois é. É só o que eu entendo. Não é a nossa vontade, né? Não. Para desespero dos haters, não, a gente não vai sair, a gente quer ficar. Mas muita gente quer... Vocês vão aturar a gente. Vocês vão ter que me engolir. Só que muita gente quer chegar e ir embora. Então, já que vocês querem tão menos imigrantes assim, deixa a gente chegar e ir embora, gente. Não é? É isso. Infelizmente, esse tipo de endurecimento não é um fenômeno isolado, tá? Eu estava pesquisando, infelizmente a gente tem, assim, outros exemplos em vários países, tá? Em que isso está acontecendo, que é esse movimento populista de que você aponta todos os problemas econômicos e sociais de um país na imigração. Você elege um inimigo e a partir de que você elegeu esse inimigo, se esse discurso colar, você tem uma possibilidade maior de ganhar eleições. Vamos fazer um exercício rápido. Estados Unidos, Donald Trump, qual é o discurso? O discurso é que a imigração usa muitos recursos, tem que fechar fronteiras, America First. Aí você tem, por exemplo, o Japão. O Japão agora tem tido um problema muito parecido, tá? Porque você tem o crescimento de um país lá, esse eu preciso ler, porque é em japonês, pelo amor de Deus. Então existe o crescimento de um partido radical lá, que é o Sanseito. Esse Sanseito, o discurso dele é Japan First. Ai, minha Em inglês, é Japan First, ou seja, é primeiro, né? É Japan First. E o discurso é exatamente de que os imigrantes estão descaracterizando a cultura japonesa, os imigrantes estão exaurindo os recursos do Japão, os imigrantes estão fazendo com que os imóveis no Japão passem a custar mais caro, os imigrantes estão... Soa parecido com algum lugar? Outro lugar que tem uma questão parecida é a Itália, tá? A Itália está sob a liderança da Giorgia Meloni, tá? Que é de extrema-direita, e o discurso lá é contra a imigração, o discurso lá é de que os imigrantes estão aumentando a criminalidade, o discurso é que a presença massiva de imigrantes faz aumentar o valor dos imóveis. Vocês veem aí uma coincidência? Não. E por incrível que pareça, no Brasil começa a surgir um discurso anti-imigração. Olha o país, olha o Brasil. Sabe qual é o discurso? O pessoal do Sul está revoltado com o pessoal de Belém, que está indo para o Sul, porque o Sul não tem recurso suficiente para as pessoas, porque a ida de paraenses para o Sul está encarecendo os imóveis. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Então, assim, vamos entender o que está acontecendo. O mundo inteiro é influenciado pelos Estados Unidos. Desculpa se você acha que você não é, você é. Você talvez não saiba, mas você é. Então, os Estados Unidos agora estão liderando esse movimento de nacionalismo, esse movimento de America First, né, meu país primeiro, esse movimento de que imigrantes são mal-vindos porque imigrantes usam nossos recursos e não deixam nada em troca, esse argumento de que os imigrantes vêm para cá e ocupam todos os imóveis, deixam os imóveis mais caros, e isso colou. Isso fez com que o Trump fosse eleito pela segunda vez. O que o resto do mundo enxerga? Uau, isso dá voto. Então você começa a ter gente em Portugal fazendo a mesma coisa, basta olhar o crescimento do partido Chega. Você começa a ver gente no Japão fazendo a mesma coisa, você começa a ver gente na Itália fazendo a mesma coisa. Então é um movimento mundial. A esquerda socialista, estúpida, burra, infelizmente fez muita porcaria,
se tornou altamente impopular e deu margem para a direita entrar. Infelizmente agora existe um pêndulo social, existe um pêndulo, tá? Que uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro. A gente está nesse momento que foi para o outro, agora foi para a direita. Então a gente está vendo muito movimento de extrema direita entrando. O equilíbrio que a política pede, infelizmente, não chegou. Estava num ponto extremo esquerdo, agora está num ponto extremo direito e a gente precisa encontrar o equilíbrio nisso. Só que assim, você como imigrante, eu acho muito engraçado que a gente tem imigrantes que são anti-imigração. Você como imigrante precisa entender o seu lugar. O seu lugar é que você contribui para o país que você vai. Você imigrante que trabalha, você imigrante que está atrás de emprego, está atrás de moradia, está atrás de escola para os seus filhos, você está enriquecendo o país. Japão, por exemplo, tem uma população altamente envelhecida. Não foi imigrante chegando de fora, o japonês em si, desculpa até a palavra, não reproduz mais. O japonês em si, por ter moradias minúsculas, eles não têm interesse em ter 1, 2, 3, 5 filhos. Então a população do Japão é extremamente envelhecida. O que acontece com isso? Se não vier imigrante de fora, o país vai implodir. Quem é que vai cuidar desses idosos até, né? Na área de saúde, área de comércio em geral, né? De plantação, né? Plantar, colocar no mercado, do mercado vai para casa da pessoa, tudo isso. Acharam parecido com algum país? É sobre isso. É basicamente o que acontece com Portugal. Portugal está vendo exatamente o mesmo quadro. Portugal tem uma população mais envelhecida. Portugal está tendo uma dificuldade de mão de obra em vários setores. E quando chega essa mão de obra jovem, disposta a trabalhar nos cargos, vem um segmento político e começa a apontar esses trabalhadores que estão chegando, esses imigrantes que estão chegando, como o motivo do problema, quando não é. Nós, como família, já estamos bem adaptados aqui a Portugal, certo? Já temos a nossa autorização de residência. A nossa família, as nossas meninas, né, estão estudando aqui, estão crescendo, vão desenvolver, vão trabalhar para a nação, se assim elas quiserem também, se não quiserem migrar para outro lugar, não é isso? Mas o que deixa a gente um pouco triste é saber que essas pessoas que estão vindo aqui tentando migrar não só para Portugal, como para outros lugares, estão pegando momentos mais duros, de imigração mais duras, né? Então, nós que estamos aqui, vamos batalhar, vamos nos informar mais, vamos ficar mais informados para qualquer um, quando vier criticar a gente saber lidar, saber falar as leis, saber que está acompanhando, está contribuindo sim para o país, certo? A mensagem que fica, gente, é essa. Se você quer vir para Portugal, tá? Se prepare, se planeje. Não acha que dá para vir para cá e regularizar as coisas quando já estiver aqui dentro. Não é mais assim que a coisa acontece e não será mais assim. Isso acabou. O que você tem que fazer agora é, ainda no país de origem, para os brasileiros que nos assistem, ainda no Brasil, obtenha o seu visto adequado, tenha as informações corretas e já venha para cá regularizado. Isso é muito importante. E para você que assistiu até o final, me deixa aqui abaixo saber qual dessas mudanças mais te impactou, tá bem? Te vejo no próximo vídeo. Valeu! Blah 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 blah